Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Estamos aqui com mais um episódio especial. Tenho certeza que vamos trazer aí bastante conteúdo, testemunho. E o nosso convidado de hoje é o pastor Rivaldo Magalhães, que é radialista também. E eu tenho certeza que hoje ele vai trazer bastante conhecimento para todos nós aqui. Eu quero estar passando para o pastor Rivaldo, estar contando aí um pouco da história de vida do senhor, pastor. Muito bem, prazer estar com você aqui e com a sua audiência. Nós nos convertemos aí em 1995, éramos jovens aqui em Gurupi ainda, né? Conhecemos a Cristo através do Ministério de Anápolis na época, nos convertemos ali no setor Santa Cruz e de lá para cá nós tivemos uma trajetória junto com a fé, né? E com muito buscar de Deus, o despertar para o novo de Deus, né? E essa trajetória ela já vai aí para mais de 30 anos, né, de fé. Nós que tínhamos 15 anos quando aceitamos Jesus, hoje já estou chegando aos 45 anos de idade. Então estamos aí nessa trajetória. Aceitamos a Cristo, passei uma temporada muito grande aqui trabalhando nas igrejas nossas em Gurupi. Depois Deus nos levou para uma temporada em Palmas, ficamos ali de 2000 a 2009, depois Deus nos levou para um outro tempo em Goiânia, ficamos 5 anos em Goiânia, depois mais 5 anos em Imperatriz, no estado do Maranhão, e por fim, voltamos para Gurupi, né, como pastor da Assembleia de Deus de Anápolis aqui, na época a presidência do campo aqui, tivemos aí por 4 anos, até que Deus nos levou novamente para Palmas, ficamos 2 anos lá. E durante esses 2 anos em Palmas, Deus ministrou muito na vida da gente durante a Covid, né? 2018, ficamos 19 e 20 em Palmas. E voltamos para cá, já como radialista da Master FM. Essa trajetória cristã sempre envolvida com a comunicação. Pastor, esse primeiro contato que o senhor teve aí com o Senhor Jesus Cristo, os pais do senhor eram evangélicos? Como que era a família do senhor, para o senhor ter chegado na igreja? O começo foi difícil. Meus pais eram católicos apostólicos romanos. Meus avós tinham muita devoção a santos, né? Todo ano a gente tinha 3 rezas em casa, então eram vários pousos de folia, né, na região aqui do Peixe. Então assim, os meus pais eram católicos também. E a primeira a ir para a igreja foi minha mãe. Ela aceitou Jesus e ela era a mais católica de todos, e de lá para cá a gente foi conhecendo a Jesus, né? Minha mãe aceitou e depois os meus irmãos, e eu acredito que eu fui o último da casa dos filhos a me converter. Nós somos 10 irmãos, para você ter uma noção. Eu fui o mais difícil da conversão. Quando eu aceitei a Jesus, a vida estava complicada. Eu já estava envolvido no mundo da droga, né? Estava viciado no álcool e já usava algumas drogas ilícitas também. Então, quando Jesus chegou na minha vida, foi uma libertação completa do álcool e das drogas também. Então Jesus entrou na vida do senhor ali fazendo uma transformação grande, né, pastor? Metanoia, transformação de mentalidade total. Pastor, e nessa época tinha mais ainda o costume assim de erguer a mão, aceitar Jesus, né? Todo culto tinha que ter o apelo, né? Todo culto, né? Hoje a gente vê que parece que tá menos, né? As pessoas quase não fazem. E a quantidade de pessoas que se convertiam era muito grande. Hoje a gente vê que existe uma dificuldade até das pessoas que estão indo para a igreja entender que é hora de aceitar Jesus ou não. Parece que tem um culto específico para a salvação, tem um culto para a libertação, tem um culto para outras atividades, e a última coisa que a gente está vendo é o apelo, né? É verdade. A gente vê assim que para as pessoas hoje aceitar Jesus ou confessar, como alguns também costumam dizer, parece que o pastor tem que ir trabalhando com ele ali até o ponto dele ali querer batizar, e muitos nem passam por esse período de erguer a mão e aceitar Jesus, né? Já vão pro batismo ali, passam por alguns estudos, mas nesse período aí que o senhor aceitou Jesus era bem frequente, né? As multidões iam para a frente, né, dos púlpitos das igrejas. Eu vi muito movimento
pentecostal, 1995, é um período em que Matos Nascimento estava no auge, né, cantando sou feliz, se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Não sou cantor, hein? Mas assim, a gente tinha essa mensagem de salvação muito forte na Assembleia de Deus, que foi de fato onde eu conheci Jesus. Mas eu participei também de alguns cultos na Igreja Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na nossa região, ela chegou com uma força muito grande também, evangelizando, né? Salvando almas para Cristo. Então, nessa temporada aí, era realmente o que você relatou aí, era muito comum a gente ver o apelo, né? E às vezes o apelo levava tempo, né? Você estava ali, insistia, né? Aí as pessoas diziam, mas por que eles insistem tanto, né? E as pessoas, elas realmente aceitavam a Jesus, mas hoje a gente não vê esse movimento. E quando o senhor chegou a essa primeira igreja, era no Ministério de Anápolis? Isso, eu conheci Jesus no Ministério de Anápolis, me converti, dei os meus primeiros passos, né? Foi aqui em Gurupi? Foi aqui em Gurupi. Cheguei até ser obreiro pelo Ministério de Anápolis e daí por diante até o pastorado, né? Uhum. Pastor, e assim, e quando o senhor chegou ao pastorado, o senhor já foi pastor de campo também, né? Já, eu fui pastor em Imperatriz, no estado do Maranhão. A gente trabalhou lá no campo de Imperatriz, né? Fui secretário da convenção estadual no estado do Maranhão, e fui vice-presidente também da convenção no estado do Maranhão. Quando fui transferido para Gurupi, que era campo aqui, né, o campo de Anápolis, eu tive aqui durante 4 anos, fui vice-presidente da convenção estadual no estado do Tocantins, né, trabalhei diretamente no campo e na coordenação da região sul do estado. Pastor, assim, eu queria que o senhor falasse assim para nós, assim, qual foi um dos maiores desafios que o senhor enfrentou, assim, como pastor ali dirigindo igreja ou como pastor de campo também? O maior desafio meu foi lidar com a administração da igreja. Porque, pastor Alain, você pregar o Evangelho de Cristo, você anunciar Jesus, é maravilhoso, é gostoso você estar no púlpito, na eclesiologia da igreja, vamos dizer assim, no papel da igreja, que a eclésia é lançados para fora, né? Arrancados para fora. Então, pregar o evangelho é isso. Pregar o evangelho é você mostrar Cristo para quem está lá fora, para quem não está na igreja. Então, pregar o evangelho é maravilhoso. Agora, o maior desafio que eu tive foi justamente com a estrutura. Porque toda igreja, e a gente tem que entender isso, toda igreja ela tem uma estrutura eclesiástica dentro, interna. E essa estrutura, ela exige muito mais de você do que a pregação do evangelho. Eu vejo que muitas vezes, hoje, a gente deixa de pregar o evangelho para construir templos, para construir instituição, né? Por quê? Porque isso leva tempo, isso dá trabalho, e foi meu maior desafio foi justamente lidar com a questão da estrutura e da burocracia interna. É muito grande, né? Você tem uma convenção, você tem um campo, você tem vários pastores que você tem que liderar, e essa parte aí, ela é muito complicada. Então, eu senti, o meu maior desafio foi aí, a minha maior dificuldade foi aí. Mas a gente supera, né? Com o tempo você vai se habituando com a liturgia, com as organizações, e aí daí para frente, quando você pega o embalo, acabou. E vai embora, né? Vai embora. E assim, eu não sei se esse é os pontos positivos da igreja, assim, que o senhor também tem, mas é muito bonito quando a gente vê, assim, a igreja avançando em missões, o social que a igreja fez, que a igreja faz, né, vamos dizer assim. É um dos pontos positivos que o senhor acha também? Eu vejo que a igreja hoje, ela é responsável por um aspecto de trazer ações sociais, e não é visto pela sociedade, mas é um trabalho muito forte. A igreja cuida dos presidiários, a igreja cuida das famílias dos detentos, a igreja leva o alimento quando ninguém tem, a igreja é aquela que chega primeiro quando a pessoa está desempregada, porque quando a pessoa está passando por dificuldade, ela vai para a igreja, e ali sempre tem o apoio, aquele irmão ali com relação à cesta básica, com relação a ter emprego, né? Então a igreja, ela tem esse papel social muito forte.
Eu acho que é dos aspectos que a igreja contribui muito com a sociedade, no social. A pregação do evangelho é algo que transforma a vida das pessoas, né? E a igreja tem essa pegada social. Eu sinto que a igreja hoje, ela precisa fazer mais, mas ela cumpre muito bem o seu papel, que não é colocado nas redes sociais e muitas vezes não é noticiado pelo noticiário do meio-dia, né? É verdade. Será por quê, né, pastor? Que assim, parece que o trabalho da igreja, assim, ele é pouco visto ou divulgado, ou muitas vezes as pessoas veem a igreja ali trabalhando, mas assim, eles meio que deixam como se tivesse invisível. O ser humano é muito ingrato, né? A gente tem que entender isso também. A nossa natureza, ela é muito ingrata, de muita ingratidão. Eu vi aquele jogador Pelé falando algo interessante da nossa cultura. Ele disse que nos Estados Unidos, um homem vai lá num safari na África e mata um leão. E aí ele chega, coloca o leão na parede, e ali ele vai ser lembrado pelo resto da vida por aquele leão que ele matou. No Brasil, você mata um leão todo dia. No dia que você deixa de matar um leão, você não é lembrado. E às vezes você até, olha, ele não matou o leão, né? A nossa cultura é uma cultura que ela não costuma levar em consideração o que a pessoa fez. Você pode observar que uma pessoa ela pode fazer muito, um dia que ela escorrega, ela é lembrada pelo erro que ela cometeu, nunca pelo que ela fez. Então a nossa sociedade ela já tem esse traço de não lembrar das coisas boas, mas tendenciosamente olhar para as coisas ruins. Hoje você olha os noticiários, sites de fofoca, as redes sociais, deixa um pastor cair para você ver. É verdade, a notícia espalha, né? Espalha, ele teve uma vida com Deus, fundou ministério, 500 e tantas igrejas, mas caiu, acabou. Aquele pastor ali já não é mais lembrado pelo legado, é lembrado pelo erro que ele cometeu. Então, assim, a nossa cultura é uma cultura muito difícil. Nesse sentido, eu vejo que as obras sociais da igreja não são lembradas justamente por essa questão da nossa cultura, de não se lembrar das coisas boas que se fazem. Você pode ver uma questão. Hoje, as maiores igrejas na África são as brasileiras. Os maiores missionários, as igrejas que mais crescem na África são de missionários brasileiros. E lá nós somos lembrados como aqueles que estamos levando o evangelho. E aqui na nossa pátria a gente é lembrado por outros nomes. Não pelo evangelho que está chegando, não pelo trabalho que está sendo feito. É verdade. Infelizmente. E o pior é que além desses se propagar, né, cada vez mais, assim, as notícias daqueles que caíram ou das suas falhas, acaba respingando naqueles que não tiveram esse tipo de comportamento, né? Você falou uma coisa aí muito interessante. Durante a campanha política que nós concorremos para vereador aqui em Gurupi, aconteceu muitas situações que as pessoas chegavam, mas pastor, mais um pastor. Então a pessoa já te olha com desconfiança. Como se um pastor na política fosse chegar ali para poder fazer alguma coisa errada. Nós temos exemplos, nós temos cases de sucesso, no caso de nosso deputado federal, pastor Eli Borges, que a gente estava falando há pouco, um dos homens que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, tem um trabalho de relevância dentro da política, um homem que tem 9 mandatos, você não vê falar um A desse homem, né? Durante toda essa trajetória de 9 mandatos, uma pessoa que realmente colocou a sua vida a serviço do parlamento, mas a serviço do evangelho, tem honrado o nome do Senhor. Mas quando você fala, é um pastor, a pessoa já fica olhando assim, mas será? Né? Então, essa desconfiança por causa de alguns que fizeram errado, os outros ficam marcados por essa marca tão terrível. Infelizmente, né? Nós temos essa realidade. Pastor, aproveitando que nós entramos nesse assunto da questão da política, assim, eu gostaria de saber também, e os nossos seguidores, assim, qual foi a inspiração, vamos dizer assim, que o senhor teve? Não, eu vou entrar na política agora. Quando foi? Nós gostaríamos que o senhor falasse também sobre essa parte da vida do senhor. Bom, a política, ela marca a vida da gente, né? Eu vejo Jesus como um grande estadista, um grande influenciador de pessoas. Meu maior exemplo é Jesus. Ele me influenciou durante toda a minha trajetória. Porque você vê Jesus quando foi ao Sinédrio, quando foi a César, quando foi levado às autoridades, ele estava em contato direto com os fariseus, os saduceus, e ele falava livremente no meio de todos. Jesus é a minha maior inspiração. Depois, eu venho de uma caminhada, uma trajetória liderando igreja,
durante esse tempo que eu te falei. E sempre que a gente tinha alguma situação, a gente sempre buscava na política uma solução. A política é uma ferramenta que contribui com a sociedade. Eu conheci o pastor Eli Borges, como toquei no assunto, o nome dele, conheci ele quando era candidato a vereador em Palmas e acompanhei toda a trajetória de vida dele. Durante esses 9 mandatos, ele agora é deputado federal. Nos conhecemos lá em Palmas, quando ele ainda era vereador, ainda de 2º mandato. Então, eu comecei a me inspirar na história deste homem. Ele tinha uma frase que ele dizia: prometo não me corromper, porque no final da minha vida tem um céu, e eu não quero perder esse céu, quero conquistar esse céu. E ele tinha essa frase e provou ser possível um cristão na política não se corromper. E inspirado na história dele, inspirado naquilo que eu vi, né, fui testemunho ocular de toda a trajetória dele, em 2022 nós nos unimos na campanha para deputado federal. Ali eu ajudei ele quando candidato aqui na cidade de Gurupi, e ele fez um compromisso comigo: eu vou te ajudar na campanha para vereador em 24. E assim a gente se uniu e fez essa parceria. Mas o meu grande inspirador é o próprio Jesus mesmo. E aproveitando aqui que também teve um período na minha vida que eu passei assim pelo período da ignorância, igual eu estava falando para o senhor, que eu tinha aquele, vamos dizer, o preconceito, né, que é o conceito formado dos pastores que entravam na política, né? E eu fui teve um evento, e nesse evento o pastor Eli Borges, que é deputado, né, ele foi convidado, e ali ele levou um pendrive e ele colocou esse pendrive ali no data show. E ele ali explicou tudo aquilo ali que ele estava lutando contra. E eu peguei e falei: peraí, eu que estou errado. Tem alguém lutando contra as mesmas coisas que eu também sou contra. E eu estou contra esse tipo de pessoa. Aí naquele dia eu mudei meu pensamento. Eu falei: não, a política tem que ter o cristão também, tem que ter o pastor também, tem que ter o diácono, o evangelista, aquele que se dispôs ali e foi inspirado também para entrar, né? Ele tem que entrar. E eu mudei o meu pensamento naquele dia. É interessante que você falou algo muito extraordinário. Quando você obteve o conhecimento, a política é uma das ferramentas, pastor Alain, que hoje mais tira pessoas da pobreza, mais chega nas pessoas que precisam. Quando o político tem boa vontade, você vê políticas sociais acontecendo na rua, você vê política social acontecendo no cotidiano escolar, você vê ação social acontecendo em várias áreas da sua cidade, do seu estado. A política tem tudo. E a igreja, ela precisa fazer parte. Eu sou de um tempo que pastor não se candidatava a cargo político. Eu sou de um tempo em que pastor não se envolvia com política, porque política era do diabo. E olha, nós temos um prejuízo muito grande na nossa igreja, nas nossas igrejas, nos nossos trabalhos, por causa disso. Porque nós entregamos a política na mão do diabo, achando que o diabo que era o dono da política. E a política é algo de Deus. Nós precisamos influenciar pessoas, construir condições para que essas pessoas sejam assistidas. E a política tem todas essas ferramentas, né? Mas ela foi realmente, durante muito tempo, habitada por homens maus. Por quê? Os homens bons afastaram da política. Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King. Ele diz o seguinte: ele era um pastor americano, pastor batista americano, e ele trabalhou contra o apartheid, ele lutou contra o apartheid nos Estados Unidos, a segregação racial entre negros e brancos. Nesse tempo, Martin Luther King, ele dizia algo. Ele diz: o que assustava ele não era o barulho que fazia os maus, mas o silêncio dos bons. O silêncio dos bons era o que incomodava Martin Luther King. Porque muitas pessoas que falavam, né, reverberavam suas vozes, mas os bons estavam calados. Quando nós nos posicionamos na política, nós estamos dando voz para pessoas que estão excluídas do processo político, né? Quando as pessoas boas, as pessoas que levam o evangelho de Cristo se posicionam na política, ele vai reverberar lá. Por quê? A gente sabe muito bem o que Jesus falou: você vai conhecer a árvore não é pelas folhas, mas pelos frutos. E o verdadeiro cristão, ele vai dar fruto aonde? Aonde ele estiver, na política, em qualquer área onde ele for colocado, ele vai dar fruto. Por quê? Porque ele é um cristão verdadeiro e autêntico. Então, os frutos vão ressaltar. Imagine você,
quantas pessoas vão ser atingidas por ações sociais, por ações de governo, porque tem um cristão lá dizendo, olha, aquela área ali precisa. Olha, eu sei muito bem, eu conheço a necessidade da comunidade. Eu estou inserido no meio da comunidade. Eu lido com gente 24 horas. Você, como pastor, você sabe quantas pessoas você já assistiu com a igreja, lidando com a comunidade. Imagine você com a força política, com a ferramenta do Estado nas ações sociais que você já executa, você tendo mais condição de executar mais ainda. Quantas pessoas você vai tirar da pobreza? Quantas pessoas você vai sair da miséria? Vai tirar da miséria? É verdade, pastor. E eu acredito assim, pastor, que o pastor, ele é alguém bem preparado para a política, porque assim, ele já trabalha nessa área de administração, ele já conhece a necessidade das pessoas. O pastor, ele, acredito que quase todos os pastores, para não dizer todos ali, já mexeram ali nessa área do social, já deram cesta básica, já ajudaram com remédio, já fizeram isso. Então ele só vai ter ali um campo maior e vai ter também ali o recurso para fazer aquilo ali, né? Pastor, ele já é preparado. Ele já sabe onde está o problema, já sabe a solução, e tem o povo, né? Que o pastor, ele é aquele que ele fala diretamente ao povo, né? O pastor, inclusive o próprio Jesus disse que as ovelhas ouvem, reconhecem e obedecem, né? Então o pastor, ele tem essa ferramenta, né? O homem que é pastor de verdade, que tem um chamado de Deus. E você falou outra coisa interessante, que é a questão do chamado para a obra e do chamado para a política. Por quê? Tem muitos que têm o chamado para a obra, mas não tem o chamado para a política. É o que a gente conhece como rei e como sacerdote. Deus separou uns para rei e Deus separou outros para sacerdote. Então tem muitos que Deus deu dois dons, rei e sacerdote. Então Deus, ele chama pessoas com chamados específicos. A política, como a gente está falando, ela precisa de pessoas que têm o chamado para a política. Porque a política não é você chegar e brigar. A política é você conciliar as pessoas, conciliar as partes. Nós estamos vendo algo no Brasil, pastor Alan, que eu tenho que falar para você, que eu tenho analisado muito friamente. Nós estamos com uma polarização, esquerda-direita, e isso é muito perigoso. Verdade. Por quê? A esquerda, ela vai se proteger e a direita vai se proteger. Então, se a esquerda fizer alguma coisa errada, os da esquerda vai proteger e os da direita vai falar mal. E quando o da direita errar, quem é que vai corrigir? Né? E quando houver ali, não tem o meio termo, isso é muito perigoso. O Brasil está chegando num momento que eu acho que a gente tem que pensar muito isso. Tem que ter uma terceira via. E a política é isso. A política é você discutir os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. E achar uma conciliação, um consenso, para que você possa achar o que é melhor para quem? Para a sociedade. A política é debate. Nós estamos vivendo um tempo hoje que o político não pode ter mais direito à fala. Ora, se é uma prerrogativa de um parlamento você falar com liberdade, como é que você agora vai ter que medir o que você tem que falar numa tribuna? Está errado. Verdade. Então, tá existindo aí um cerceamento de liberdade, e isso é muito perigoso. E a gente polarizar essa discussão entre esquerda e direita é outro problema muito sério. Então, a gente precisa entender, olha, eu tenho que me posicionar na política como pastor, eu tenho que me posicionar na política como uma pessoa da sociedade, tenho que ver o que é melhor para o conjunto. Então, o pastor ou aquele que vai para a política, ele tem que entender o seguinte: eu não vou ser o radical, o puritano, né, da política. Eu tenho que ter um meio termo ali, tem que discutir com os diferentes, ouvir os diferentes e dizer, olha, vamos achar um ponto de convergência, né? Eu não concordo com tudo que você fala, mas tem coisa boa que você pode trazer e contribuir. E vamos unir a minha ideia, a sua ideia, e vamos achar um lugar para poder a gente construir algo que vai somar com a sociedade. Então, é nisso que a gente tem que pensar na política. Como pastor, eu vejo que o pastor é conciliador. O pastor, ele pega ali a ovelha rebelde, né? Pega a ovelha mansa, a ovelha, né, tranquila, mas ele lida com os diferentes, ele lida com os outros ministérios, com as outras igrejas, com tudo, e ele sempre traz a conciliação. E é isso que o nosso país está precisando, pastor Alan, conciliação. Nós estamos precisando
vê a igreja de Cristo inserida em um contexto em que nós vamos dialogar com os diferentes. Eu não aceito sua posição, mas eu respeito sua posição. É verdade, falta muito isso, na verdade. Né? Nós estamos vivendo um momento que eu não concordo com você e pronto. Não, não é assim. Eu sou teu irmão. Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Amar não significa que você vai aceitar tudo, que você vai concordar com tudo do seu irmão. Se tiver que chamar atenção, você vai chamar porque você ama. Se tiver que corrigir, você vai corrigir porque você ama. Mas se tiver que tolerar, você também vai tolerar porque você ama. As pessoas, eles têm meio que levantado assim, principalmente nessa área da esquerda e direita, assim, não, eu sou de esquerda, o de direita é o meu inimigo, é o meu adversário, né? E coloca ali aquela pessoa como se fosse ali uma coisa horrenda, um monstro, e eu tenho que destruir aquela pessoa, né? Tá tendo muito isso. E esse sentimento não é cristão. Essa forma de ver não é cristã. A gente tem que achar uma conciliação. Eu posso não concordar com você, posso muitas vezes não conviver com você, mas eu sei que você existe, você também é filho de Deus. Então, a nossa questão hoje, como pastor e como líderes religiosos, é influenciar as pessoas. A conciliação, a conversação. Não vou mudar o que eu sou. A minha essência é a palavra de Deus. Eu não vou mudar as minhas convicções, mas eu posso conviver com pessoas de outras convicções, de outros pensamentos. Convivo em paz. Não vou levar para minha casa, não vou levar para o meu conceito, mas eu vou conviver harmoniosamente. Essa questão da radicalização é muito perigosa. Nós já sabemos onde isso vai parar. Né? Quantos pensamentos já aconteceram de pessoas que pensavam assim, e olha o que Hitler fez, olha o que Stalin fez, olha o que tantos ditadores fizeram no mundo afora, querendo que as pessoas pensassem do mesmo jeito que ele. Nós temos exemplos de tantos que tentaram botar o pensamento universal, tem que ser assim. Não é. Tem que ter o diálogo entre os diferentes. Então, isso é uma das coisas que a igreja, no século XXI, no momento que nós estamos vivendo, como pastores, temos que estar abertos a isso, ao diálogo, a conversar com todos. Hoje nós vemos uma safra de pastores que estudaram mais, homens que fizeram faculdade, homens que fizeram teologia, que estão preparados, né, que buscaram mais conhecimento. Então, está chegando a nova safra de pastores preparados. Esses pastores, eu acredito que eles irão fazer uma grande revolução. E essa revolução precisa acontecer. Nós estamos vivendo um momento de passagem, de transferência de geração. Os pastores que estão vindo, eles estão vindo com outra visão. Os pastores que vieram, que antecederam, eles pegaram um momento muito difícil da nação. Claro, saindo de uma ditadura militar, de um governo militar, a nação veio de um estado de extrema pobreza, até chegar onde nós estamos, as facilidades, o conhecimento. Eles fizeram um trabalho extraordinário, trouxeram o evangelho até aqui. Agora, está na passagem de bastão. Essa nova geração, ela está mais preparada em conhecimento. Eu acho que falta nessa nova geração um pouco mais de joelho, um pouco mais de oração. Verdade, eu ia falar isso. Eu acho que falta, porque a outra geração orava muito. Era vigília, você começava a vigília 10 horas, terminava 6 da manhã, tinha vez que a gente ia até 8 horas da manhã na vigília. E era vigília de oração mesmo. Oração. Né? Esse negócio de cantoria não tinha vigília, não. Não era vigília só de Era oração. Você terminava um período de oração, fazia ali cantava um hino da harpa, no máximo, e oração de novo. E ia à noite, virava a noite orando. Então, assim, hoje a gente não vê mais o movimento de oração dentro da igreja. Nós tínhamos oração ininterrupta, 24 horas de oração, torres de oração acontecendo para a igreja crescer o tanto que cresceu. Eu vejo que hoje falta isso. Sobra conhecimento, falta oração. É verdade. Falta essa busca, essa paixão que a igreja que nos antecedeu tinha. Pastor, eu até queria que o senhor falasse assim, qual a diferença que o senhor vê da igreja que nós estamos hoje, atual, assim, e essa igreja de uma geração mais passada, assim, que o senhor passou, que o senhor viu, não, esse ponto aqui, nós era bom nessa época. Eu vejo a ausência de milagres, pastor Alan.
Eu, quando cheguei para a igreja, a gente via muito batismo com o Espírito Santo. Os nossos congressos eram recheados de batismo com o Espírito Santo. 150 pessoas, 200 pessoas foram batizadas com o Espírito, 2.000 pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Essa igreja, ela tinha uma busca constante pelo Espírito Santo. Jejum, oração era prática comum dentro da igreja. Então, eu vejo que nessa transição, nós perdemos isso aí. Essa questão da busca dos dons espirituais, a busca pelas curas. Quantas vezes nós, dentro dos cultos, culto normal, culto de oração, eu fui curado aqui, eu estou vendo, né? A pessoa pegava, olha aqui, eu não vi isso, estou vendo aqui agora, fui curado dos olhos aqui. Pessoas doentes de coluna, né? De repente a coluna alinhou, não estou sentindo mais a dor, o aleijado andava. Nós temos uma igreja, nós viemos numa das maiores igrejas do Brasil, a Assembleia de Deus, que nasceu em 1910, devido a um avivamento que houve na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Esse avivamento da Rua Azusa veio junto com os missionários Berg e Gurnaving para Belém do Pará. Eles eram batistas, mas tinham sido batizados no Espírito Santo lá na Rua Azusa, lá naquele movimento da Rua Azusa que incendiou os Estados Unidos naquela temporada. Eles vieram de lá porque a Igreja Batista lá não tinha essa divisão que tem aqui no Brasil. Então, eles vieram pela Igreja Batista, chegaram aqui, a Igreja Batista não os aceitaram, pediu que eles saíssem educadamente, né? E essa saída de Berg e Gurnah de dentro da Igreja Batista que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, né? E essa fundação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil ali houve com aproximadamente umas 17 pessoas, e de lá se tornou a igreja que era. Mas a Assembleia de Deus ela foi marcada pelos milagres, pelas curas, pelo batismo no Espírito Santo, pelos dons de revelação. Aonde estão isso hoje? É verdade. Então, assim, nós tivemos aí um período muito forte de milagres, de cura, de libertação, e hoje nós estamos numa transição que a gente não se sabe aonde foi que se perdeu, né? Eu, quando cheguei para a igreja, eu ainda vi muitos batismos no Espírito Santo. Fui em muitos congressos, preguei em vários congressos, eu vi muito isso acontecer. Mas a igreja, ela tinha uma prática de oração totalmente diferente do que a gente está vendo hoje. E a gente via muito assim, né, pastor? Eu lembro que quando eu era garoto, assim, eu via nas igrejas, as pessoas que iam ali, não, quem tem testemunho para contar hoje? Aí, da hora, tinha a oportunidade do testemunho, a oportunidade do testemunho. Hoje não tem mais Fazia fila para dar testemunho. Eu vi isso acontecer na igreja. Aí a pessoa, meu pai foi curado, meu pai estava na UTI, saiu, eu estou enxergando, um está ouvindo, outro ali deixou a muleta, outro deixou a cadeira de rodas. Tinha as oportunidades, né, como tem hoje, e tinha a oportunidade específica para quem recebeu um milagre de Deus. E você falou uma coisa interessante, as pessoas queriam dar o testemunho. Falta isso hoje. Às vezes eu acredito que ainda existe muito milagre não contado. Eu acredito que ainda existe. Mas como havia há anos atrás, há 30 e tantos anos atrás, hoje não tem tanto. Mas é o que eu te falei. A igreja, ela precisa querer. A palavra de Deus, ela diz que Ele deu a chave para a igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Mas Ele deu a chave, mas você precisa saber, querer usar a chave. Ele permitiu que a igreja vivesse os milagres. Ele disse, os milagres seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, Ele deu essa autoridade para a igreja. A igreja precisa querer. Deus não vai dar nada para você que você não vai usar. Deus vai dar uma ferramenta para você usar essa ferramenta. Deus não vai te dar condição para você deixar aquilo jogado, abandonado. Então Deus dá à igreja, a igreja tem que usar, né? Tem que buscar, tem que querer, né? O Apocalipse 3:20 fala de uma igreja no final dos tempos, fala de Laodiceia. E no Apocalipse 3:20 você vê que ele está à porta e bate. Ele não está dentro da última igreja, ele está de fora, querendo entrar. Essa carta à igreja de Laodiceia, eu acredito que é para essa última igreja. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos anos da igreja na terra. E esses últimos anos da igreja na terra, ele está querendo um relacionamento com essa igreja. Mas essa igreja está muito preocupada com as suas coisas, com os seus bens, né?
você vê que quando ele escreve a igreja de Laodiceia, ele diz, olha, você disse que é rica, né? Você disse que tem tudo, né? Mas aconselho que de mim compres colírio para os olhos, roupas brancas, veste santidade, né? Ouro refinado no fogo. Aí ele continua dizendo, porque és cego, nu e miserável. A igreja dos dias que nós estamos vivendo, ela está vivendo esse esfriamento, né? Que ele diz, olha, quem dera se fosse gelado, frio ou quente, mas tu não é crente, tu não é quente, nem frio, mas é morno, porque tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Então, Cristo está chamando a igreja do nosso tempo para um relacionamento mais profundo. Por quê? A mornidão tomou de conta dessa igreja, desse último momento. Então, nós que somos pastores nesse século, temos que estar atentos àquilo que ele está falando. Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Significa que, se nós que estamos neste século entendermos o segredo do século passado, onde a gente vê vários testemunhos aí de Wesley, né? A gente vê os testemunhos dos fundadores da Igreja do Brasil, da Assembleia de Deus e de tantas outras igrejas do Brasil. Todos eles tinham uma vida de oração. Billy Graham orava todos os dias, das 5 às 9 da manhã. E tantos grandes homens de Deus tinham uma vida constante de oração. Eu conheço no nosso tempo o pastor José Rodrigues, da MCM, né, Missão Povos. Esse homem, ele tem uma vida de oração constante. Todos os dias ele acorda às 5 da manhã, até o meio-dia ele não atende ninguém, só a vida de oração. Então, existe uns baluartes do nosso tempo que estão, mas também são da geração passada, e esse povo está indo embora. E aí, quem é que vai assumir esse novo legado? Pastor Alan. Outra coisa que também, assim, na geração passada a gente via que um crente, ele não dava conta de ter uma intriga com o outro dentro da igreja e não se abraçar, não pedir perdão. Hoje a gente vê que essa falta de amor, ela está tomando de conta de vários espaços, incluindo dentro das igrejas também. Uma pessoa consegue ficar ali de mal, brigado com o outro ali, e não consegue pedir perdão, não consegue se abraçar, não consegue perdoar outro. Outra questão também, a gratidão também tem acabado muito, né, entre as pessoas, um com a outra. Aquele sentimento de gratidão pelo bem ali que foi recebido tem acabado bastante também. Duas coisas que você falou que é muito importante. A primeira delas, você depende de ter sensibilidade para sentir. Você nunca vai sentir algo se você não tem sensibilidade. Por exemplo, o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Mas para ela ser provocada dentro de você, você precisa ter um sentimento de compaixão. E isso só o Espírito Santo produz em você, porque é um fruto do Espírito Santo. Você pode pegar lá, Gálatas 5, você vai ver lá que um dos frutos do Espírito é mansidão, temperança, paz, longanimidade. Tudo isso está relacionado com compaixão. Sentir a dor do próximo. Quando você perdoa o próximo, você está sentindo que você precisa dele. Você precisa se reconciliar com ele, porque você tem um céu para conquistar. Hoje, pastor Anão, a minha maior meta é falar do céu. As pessoas estão falando muito da terra. A vida aqui está muito boa, né? Então as pessoas estão falando muito da terra. A minha meta hoje é falar do céu. É falar de salvação. Eu trabalho na Rádio Master FM, você sabe que todos os dias das 6 às 9 da manhã, de segunda a sábado, e ali a gente aproveita cada espaço do programa para falar que Jesus está voltando, para falar que Jesus cura, para falar do perdão de Deus, né? Para falar da compaixão de Deus. Eu estou aproveitando o microfone que pega numa cidade toda para levar o evangelho no mundo através do rádio. Lembrando sempre que essa sensibilidade com o Espírito Santo, essa convivência com o Espírito Santo, é que fazia as pessoas perdoarem, é que fazia as pessoas amarem uns aos outros.
E voltando mais uma vez, a questão dos dons, né? Que no passado tinha também mais do que nessa geração atual. Tinha uma frequência de busca, né? Eu acredito que essa geração, ela tem, assim, conseguido avançar devido à tecnologia, alcançar mais lugares, mas só. Porque já nessa questão da oração tem se esfriado. A pregação, até que devido às redes sociais, a tecnologia tem avançado. Hoje as pessoas têm conseguido viajar com mais facilidade. Eu sei que tinha os meios de transporte no passado, mas hoje está mais fácil para você viajar, está mais fácil para você pegar um avião, para você deslocar para outra cidade, tem a internet. Só que é uma geração que ela tem tudo, mas não está sabendo usar. Faltou a graça. Faltou a graça. A graça, o favor imerecido de Deus, ele se manifesta de várias maneiras. Quando você prega o Evangelho de Cristo para as pessoas e elas sentem a unção de Deus, muitas vezes você está no culto, você ouviu uma palavra com a homilética bem trabalhada, com a exegese perfeita, mas você não sentiu aquele ardor no peito, aquele queimando no peito. Está faltando esse queimar. Ou eu fui no culto hoje, eu recebi uma palavra e meu peito ardia. Que era o que Jesus fez com seus discípulos no caminho para Emaús. Quando os discípulos chegaram no final da estrada, que Jesus parte o pão, eles percebem que é Jesus, ele estava num corpo transformado, num corpo de glória. Quando ele parte o pão, que os discípulos vê, é Jesus, Jesus, puf, desaparece. Aí eles... É por isso que quando ele falava com a gente das escrituras do caminho para cá, a gente sentiu o coração da gente arder. É a graça, é a unção do Espírito Santo. E isso só se tem com a vida de oração, com a vida de jejum e consagração. Se você olhar para o poder que nós estamos tendo hoje de alcançar as pessoas, você falou, eu sou da comunicação. Então, hoje, a Rádio Master, que eu trabalho, nós atingimos o mundo inteiro. Nós temos ouvintes na Europa, nós temos ouvintes do Japão, nós temos ouvintes no mundo inteiro. Agora, essa palavra ela tem que chegar com o quê? Com unção. Não adianta só falar o Evangelho com conhecimento, mas tem que ter unção. Tem que pedir ao Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós podemos pregar o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Verdade. Pastor, eu só acredito que eu trabalho numa oficina mecânica, né? Eu trabalho na concessionária Autovia, na Fiat, já trabalhei na Chevrolet e principalmente nesse período que eu trabalhei na concessionária aqui na Autovia, quando eu estava fazendo a revisão ali dos carros novos, né? Eu ficava assim pensando, como que eu vou alcançar esse cliente? E eu falei, será que eu posso colocar um folheto aqui dentro? Eu não vou colocar, talvez a pessoa pode se sentir incomodada. Só que como é eu que faço as revisões nos carros novos, né, juntamente com os outros mecânicos, eu sempre faço questão de colocar a Rádio Master lá, salva já na rádio. A primeira do carro que o cliente leva ali novinho da concessionária, já a Rádio Master, eu já deixo sintonizada. É uma estratégia, né, de evangelismo. E você falou de uma coisa muito interessante. No passado, nós tínhamos uma prática de evangelismo muito grande. No Brasil, os missionários Berg e Gurnaving, lá em Belém do Pará, eles iam com panfletos, naquele tempo, em 1910, impressos, e ficava nas praças distribuindo panfleto. Era panfletagem, né? Era a internet daquele tempo, né? Era, como vamos dizer assim, as headlines de hoje, né? Eram os panfletos. E hoje nós, como igreja, temos esse desafio. Eu pensava muito sobre isso antes de vir para cá, para a gente ter esse bate-papo, e eu pensando sobre justamente como a gente ocupar as redes sociais, com conteúdos que vai falar de Cristo, que vai falar do Evangelho, que vai impactar as pessoas de uma maneira mais leve. Claro, sempre levando a palavra de Deus. Mas como que a gente atinge? Através de um podcast como esse, chegando em você aí, né? E você compartilhar com uma pessoa que é da sua amizade, do seu ciclo de amizade. Você pode compartilhar. É assim que a gente vai alcançar pessoas. Falando do Evangelho de maneira leve, de maneira tranquila, de maneira agradável. É isso que nós precisamos fazer. Hoje, as redes sociais, eu tenho filhos, um filho de 8 anos está aqui com a gente, tenho mais duas moças, né, uma de 16, uma de 14 anos. Essa juventude ela está
correndo o feed, tá vendo story, 24 horas eles estão ligados nas redes sociais. Aconteceu algo novo, eles compartilham entre eles e aquilo é interessante, aquilo vai multiplicando. Então, nós temos que pensar como que nós vamos levar o Evangelho, como que nós vamos levar a palavra de Deus para as pessoas hoje. Os panfletos de antigamente hoje são as headlines, hoje são os stories, os feeds do Instagram, do Facebook e de todas as outras redes sociais que estão por aí. Então, pensamos muito hoje em pregar o Evangelho. Como? De que maneira? Como nós vamos atingir as pessoas? Criando estratégia, criando podcast como esse e outras formas da gente vir fazendo recorte e povoando as redes sociais. É verdade. Conquistando esse espaço, né? Chega de falar notícia ruim, porque as pessoas gostam de notícia ruim, mas vamos espalhar o bem, né? Vamos ser disseminadores da palavra do bem. Chega de disseminar palavras ruins nas redes sociais, né? Vamos ver se a gente consegue impactar as pessoas, porque o testemunho, ele arrasta a multidão, né? Aquele testemunho bom, ele convence pessoas. Palavras convencem por um tempo, mas testemunho arrasta. Pastor, o senhor falou aí do panfleto, eu me lembrei de algo bastante assim, que eu acredito que aquele pregador que tinha o sonho ali de estar num cartaz, como que era ali naquela época, assim, que hoje a gente faz o cartaz digital, né? Como que era ali na igreja ter aquele cartaz ali, a foto da gente. E é interessante você falar isso, porque lá mais atrás, haja visto que você é da nova geração de pastores e viu isso aí algumas vezes, mas a gente tinha aqui em Gurupi mesmo, quando vinham os pastores, né, Idecazuí, Takayama, esses pastores conhecidos nacionalmente falando aí, Gesiel Gomes, tantos outros pregadores que vieram e marcaram a nossa geração. Era tão bom a gente ter essa questão do panfleto. Você falou, olha, quando você tinha um cartaz com o seu nome, era porque você era famoso, né? E ali fazia uma tiragem grande para poder colocar ali no ginásio de esporte. No ginásio, era muito bom. Ser pregador de congresso, então, naquele tempo, né, era algo extraordinário. E a gente tinha muito isso, essa questão de ter sempre o nome em evidência. Hoje, com as redes sociais, com a questão dos banners, né? Mudou muito isso, mas naquele tempo era uma honra para a gente ter o nome no cartaz, o nome citado, pelo menos no cartaz já era tudo de bom, né? Não, veio o pastor fulano de tal e lá no finalzinho tinha o nome da gente, opa, eu tô lá. Deve ser muito bom. Eu sei assim porque quando me chamaram para pregar a primeira vez, que fizeram o digital ali, eu já fiquei bem empolgado, bem alegre, coração acelerado. Acelerou, aquele friozinho na barriga. E eu imagino como que era ali o cartaz naquela época ali impresso. Deveria ser muito bom. Mas é engraçado que pregar o Evangelho é tão fascinante que até hoje eu sinto frio na barriga. Até hoje, quando fala, você vai pregar no lugar tal, pode ser na igreja mais pequena que for, meu coração acelera, porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Apesar da gente pregar no rádio, na TV, durante muitos anos, mas toda vez que você vai falar de Cristo, é um maná novo, né? Não é aquela, não, você já tem uma pregação. Não. Para mim, eu tenho que ter sempre uma pregação nova, porque o que foi falado ontem já é maná velho. Você se lembra que quando o povo estava no deserto ali caminhando, eles, na hora que vinha o momento do maná, era do dia, que se eles guardassem do dia anterior, apodrecia. Né? Verdade. Então, assim, o maná tem que ser novo, a palavra ela tem que ter um significado. E toda vez que você abre a Bíblia, você vai ver um significado novo para aquela meditação ali. Se você for pregar um sermão que você, de repente, eu já preguei, tem sermão que eu já preguei aí, sei lá, mais de 5.000 vezes. Mas toda vez que eu vou pregar o sermão, ainda que seja ali naquele mesmo lugar, naquele mesmo versículo, mas Deus me dá uma outra revelação para aquele dia, para aquele lugar e para aquele momento. Eu fico impressionado como que o Espírito Santo ele age assim. Claro que a gente vai estudar, vai buscar mais conhecimento. Eu sou bacharel em teologia, eu busquei vários livros, eu leio direto, a gente está sempre buscando conhecimentos, experiência com outros pregadores, estudando, buscando sempre conhecimento. Mas a palavra ela se revela.
E é isso que a gente tem que buscar na hora da pregação. Mas até hoje, dá um friozinho na barriga. Eita, eu vou pregar lá no pastor Alain. Meu Deus do céu, Jesus, manda a palavra. É verdade, pastor. Pastor, e assim, o senhor se tornou radialista, foi aqui no Gurupi, em outra cidade. Como que foi o início, assim, dessa profissão que o senhor tem, que traz tanta alegria para todos nós aí, quando nós ouvimos o senhor falando no rádio? O rádio, para mim, ele começou aos 19 anos de idade. Eu tive em Imperatriz de 1997 até 1999. E lá nós tínhamos uma rádio que nós trabalhamos nela. Uma rádio da cidade, uma rádio comunitária, e uma rádio que pegava em toda a região, mas era uma rádio secular. Então eu comecei lá aos 19 anos de idade, fiz os primeiros 2 anos de programa, comecei ali a fazer rádio. Depois eu tive uma trajetória em Palmas, já com televisão. Eu apresentei mais de 2 anos programa de televisão em Palmas, né? Então assim, eu sempre tive envolvido com essa questão do rádio, da televisão. Me empreendi por outro caminho, né? Eu fui ser empresário, fui trabalhar, fui executivo de uma grande empresa, de uma empresa multinacional. Então eu enveredei para o lado da administração e passei lá mais de 10 anos administrando empresas. Então fui executivo em Palmas, depois fui transferido para o Goiás, para a cidade de Goiânia, depois fui executivo no Maranhão, na Imperatriz de novo, enfim. Então eu vivi aí mais anos trabalhando no comércio, né, na administração, do que propriamente dito no rádio. Mas sempre foi uma paixão. Então assim, eu vivi essa temporada toda pregando o evangelho, trabalhando para sustentar a minha casa e tal, para crescer na vida, mas sempre amei o rádio e a TV. Então, quando tinha uma oportunidade, eu corria para o rádio. Quando tinha uma oportunidade, eu corria para a televisão. E quando eu cheguei aqui, em 2014, a rádio, nossa rádio, era a Rádio AM, 1570. E aí, o Márcio Rocha estava com a rádio aberta e eu cheguei, chefe, como é que tá aí o negócio aí e tal? Falou, pastor, a gente tá com a rádio aqui, no AM e tal. Eu falei, me dá um horário pra gente trabalhar. Vamos, à vontade, foi lá, ajeitou um horário para mim e eu peguei e comecei a trabalhar no AM. Foi uma bênção, ficamos ali quase 2 anos ali no AM. E aí fechou a rádio. Bom, fui embora para Palmas, passei uma temporada lá, cuidando de outras coisas. Eu também sou oficial de cartório, sou corretor de imóveis, olha aí. Multiprofissional. E esse tempo que eu tive em Palmas ficou no coração dele, que a gente, quando viesse para o FM, eu viria. E aí foi onde caiu na graça dele, a gente veio para cá, convite do diretor Márcio Rocha, assumimos ali o Amanhecer com Deus e o Tarde na Massa, 2 programas diários. E aí depois fiquei só à tarde, agora eu voltei para amanhã de novo. Então estou ali, vai para 4 anos já com a Rádio Master FM aqui. Mas é uma paixão de infância esse negócio de mexer com rádio. Eu amo o rádio, amo fazer, amo tudo que se diz respeito à comunicação, amo estar na tela da televisão, eu gosto disso, eu amo essa pegada, né? É uma coisa que está no, como diz assim, está no sangue, eu amo fazer. Eu quero até mandar um abraço pro meu padrasto, hoje ele está fazendo aniversário, ele me criou como um filho, pastor, irmão Domingos, eu chamo ele, e ele gosta muito de ouvir o senhor na rádio, pastor. Ele, nossa, eu gosto demais do pastor. É ele que tá falando na hora que eu cheguei lá e falo, é o pastor que tá falando lá do teu casamento, que fez o teu casamento lá. Foi. Que fez a cerimônia lá, né? É o pastor que tá falando lá do teu casamento, eu lembro dele. Pastor, eu só acredito que tem uma frase do senhor que eu carrego ela até hoje, desde o casamento. Olha. Eu me lembro que quando nós chegamos lá na igreja, o senhor tava dirigindo a igreja lá ainda. Sim, no Ministério de Anápolis lá. E nós chegamos lá, chegou eu, a minha sogra e a minha esposa, que na época era noiva. Sim. E nós chegamos ali próximo do senhor para fazer o convite, né? Uhum. E o senhor falou bem assim, olha, uma mulher com R$400 ela consegue fazer uma compra muito boa para dentro de casa. E eu só acredito que eu peguei essa frase dos R$400, que toda vez que nós estamos assim passando por algum aperto, hoje já são menos, mas quando nós casamos era muito aperto. E às vezes tinha ali só aquele 400 ou 200. Eu lembro o que o pastor Rivaldo falou dos R$400. Que uma boa mulher com R$400, ela faz uma compra muito boa e dura o mês todo. Mas é verdade. Olha, pastor Alain, eu aprendi uma outra frase, essa não é minha, mas eu aprendi uma outra frase com um grande pensador,
E ele é um palestrante nacional hoje chamado Paulo Vieira. Ele disse que um homem pode carregar para dentro da casa dele, com a retroescavadeira, ele jogando terra dentro. A mulher com a colher, ela consegue esvaziar a casa. Eu sei que mesmo. Então, a mulher sábia, ela edifica o lar. É verdade. Ela faz milagres. Eu posso dizer isso porque eu me casei com uma mulher assim. Nos meus momentos mais difíceis, a minha mulher fazia milagre com poucos centavos. E eu era um estrago no supermercado, porque eu tinha aquela imagem de que eu tinha que levar muito, né? E ela não, eu tenho que levar o necessário. Então uma mulher sábia, ela edifica o lar, ela constrói o homem, a imagem do homem na sociedade, ela projeta você nos lugares onde você precisa chegar, ela consegue colocar você em evidência. Uma mulher sábia, ela faz isso. E o homem que tem uma mulher sábia, ele tem que levantar a mão para o céu e dizer: oh, que preciosidade que eu achei, porque é muito valioso para o homem. O casamento é uma das coisas que eu amo realizar, amo fazer e amo ver a instituição família sendo formada, porque é a célula matre, é aquilo que constrói a sociedade, é a família, é o lar, os filhos, o pai, a mãe, é isso que é a base da nossa sociedade. E esse investimento no conhecimento familiar é que vai fazer a diferença nas nossas casas. Os lares que têm a presença do Espírito Santo dentro é diferente. É igual você vê ali o Eclesiástico, são 3 cordões, né? Primeiro o homem, a esposa e o Espírito Santo. Então eu sempre coloco em primeiro lugar Deus e o casal. Então se você tiver Deus na sua vida, uma família ligada a esse terceiro cordão, é muito difícil de se romper. Então, Deus precisa ser convidado para estar no casamento. E um casamento com uma mulher que tem Deus em primeiro lugar, com certeza ele vai dar muito certo. E vai prosperar. Porque um homem sem uma esposa é um cachorro que caiu da mudança. Eu sei, pastor, que a minha esposa, eu sempre falava. E quando nós casou, eu tava desempregado, nós dois desempregados, né? Ela tava se formando em psicologia na época. Eu já tinha profissão, mas era épocas difíceis. Tava uma troca de governo, tava um negócio bem feio mesmo, o Brasil inteiro, e eu não achava serviço. E os bicos que eu fazia ali, às vezes, dava uns R$400. E eu lembro o que o pastor falou. Faz milagre. R$400 vai fazer milagre. E uma mulher mesmo, assim, dentro da casa, ela tem essa capacidade de tanto ali fazer com que o homem ele cresça, como ele também afunde. Salmo 128, né? A mulher em volta de sua mesa será como videira frutífera, né? Imagine você, e os filhos como fruto, né? Aquele que multiplica também, porque o filho, ele é a extensão da mãe, né? A mãe circunda a casa, e o filho é a prosperidade do lar. Então, se você tem uma esposa sábia, seus filhos serão sábios. Vai somar dentro da sua casa. Salmo 128 na veia. É verdade. Pastor, outra questão também que eu queria que nós trouxemos esse assunto aqui. Eu vi que na política assim, o senhor se saiu muito bem, né? E eu quero até deixar os meus parabéns para o senhor. Foi só inspiração, amizade, ou o senhor fez algum curso, alguma coisa? Que aparece aqueles cursos na internet, né? Você que vai se candidatar, vereador, vereador, sempre tem. O senhor fez algum curso desse, pastor? Não, eu até vi alguns cursos desse, assisti algumas aulas, mas não consegui fazer o curso. Por quê, Alan? O meu tempo é muito corrido, né? Entre o rádio, TV e a minha correria diária, porque também sou comercial, que é aquele que vende o comercial da rádio. Então eu sempre estou na rua ali buscando os clientes e tudo. Então o meu tempo é muito corrido. Além disso, tem o ministério, porque não é porque eu estou fora de uma direção de uma igreja que eu não tenho trabalhos diários. Eu às vezes tem dias que eu não consigo nem descansar, tem semanas que a agenda é lotada, então eu estou pregando numa igreja, estou pregando em outra, então assim, eu sempre estou em atividade. Quando eu não estou pregando, eu já estou fazendo outra coisa, então eu estou muito atarefado. Eu não consegui fazer os cursos para política, né? Cheguei ali e falei: Deus, agora é o Senhor que vai ser a minha inspiração aqui, o que der, nós vamos fazer. Então, eu não cheguei a fazer curso. Eu acredito que eu orava sempre. Falei: Senhor, eu vou para o discurso, eu quero que o Senhor me dê a palavra, e se é isso que o Senhor quer que eu faça, me capacite.
Veio do céu. Quando eu assisti ali, né, o senhor postava, às vezes na televisão, eu falei assim, acho que o pastor deve estar fazendo eu vereador, porque ele tá muito bom, tá conseguindo avançar, tá conseguindo ali fazer as alianças com as pessoas certas. Nós tínhamos falado do deputado Eli Borges, né, que também ele veio. Então, assim, eu deixo meus parabéns pro senhor, porque foi muito, assim... Foi muito bom a forma que o senhor trabalhou, fez uma política limpa, a gente observou que não teve nada de escândalo, nem de coisas erradas, foi tudo 10 mesmo. Então eu deixo meus parabéns para o senhor, pastor. Obrigado. Eu pedi a Deus isso, eu queria entrar na política e fazer a diferença. Porque ser mais um que chega lá e envergonha o evangelho, eu não quero. Se for para mim continuar na política, eu não sei quais vão ser os desdobramentos daqui para frente. Mas se for para continuar na política, eu quero deixar o bom nome do Senhor sendo glorificado em minhas ações. Eu sei que eu não sou perfeito, mas o que eu puder fazer para não sujar o nome do Evangelho e do bom nome dos pastores verdadeiros que eu conheço. Tenho muitos pastores amigos que eu orgulho de falar, eu sou amigo do Alain, eu sou amigo do Kleber, eu sou amigo, enfim, tantos pastores que eu amo muito, inclusive mandar um abraço para o pastor Lindomar de França, que é o nosso amigo aí de primeira hora, já me acompanha há mais de 20 anos, então assim, foi pastor da minha mãe e tudo. Então assim, esse relacionamento com os pastores, com os amigos, eu quero manter. Sempre, porque a melhor coisa que tem na vida é você poder passar em um lugar e você poder voltar de cabeça erguida. Você não ter nada que desabone você. Eu acho que isso é o maior legado que um homem pode ter. Antes de ser pastor, eu sou um homem, eu sou um pai de família, eu tenho 3 filhos. Eu estou deixando 3 filhos para a sociedade. E eles precisam chegar na sociedade e dizer, olha, meu pai... Eu me orgulho do que ele foi. Porque se eu for um homem, ser um político que vai envergonhar meus filhos, eu não quero ser político para envergonhar meus filhos. Eu não quero ser um pastor para envergonhar os meus filhos. Não, eu quero que eles, quando chegarem na idade adulta, eles falassem, olha, eu tive um pai, um homem de caráter. Esse é o legado que eu quero deixar para eles. A minha esposa, ela não quer que minha esposa saia por aí, na cidade. Não, ó, essa é a esposa do... Não, isso aí não. Ela vai sair de cabeça erguida. Falou, não, meu marido é esse homem. Então assim, não adianta eu querer na frente das câmeras passar uma imagem e por trás ser outra pessoa. Porque a mentira, ela só vai ficar de pé até a verdade chegar. E eu quero dizer uma coisa para você, a verdade chega. E chega rápido. Né? Não tem como você viver uma vida de aparência, uma vida de faz de conta muito tempo. Uma hora a máscara cai. Então, uma das coisas que eu busco em Deus é sempre ter a mesma conduta. Ah, mas o Rivaldo é assim, é assado. Meu irmão, esse sou eu. Se quiser gostar de mim é desse jeito. Se não quiser também, eu não estou querendo agradar todo mundo, não. Eu vou agradar a quem verdadeiramente me chamou para esse chamado, tanto na política quanto na minha vida pessoal. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, não vou dar conta de fazer isso, né? Então aqueles que gostarem de mim vai gostar pelo que eu sou. Não gostar também tem gente que vai ter raiva de mim pelo que eu sou, então tá bom também, tá tudo certo, não tem ninguém errado. É verdade. Pastor, nós temos um espaço aqui onde nós deixamos para a pessoa deixar uma mensagem para as futuras gerações. Pode ser uma mensagem bíblica, pode ser um conselho do pastor Rivaldo também, igual o conselho que eu recebi dos R$400, e o senhor está com a oportunidade de deixar essa mensagem para as futuras gerações. Olha só, gente, a mensagem que eu quero deixar para a próxima geração é o seguinte: seja você, independente de qualquer situação que você possa passar na sua vida, nunca perca a sua essência. Você sempre vai ser questionado na sua vida para mudar a sua conduta, mas não perca nunca a sua essência. Dentro de você existe um homem ou uma mulher que foi chamado por Deus da eternidade para cumprir um propósito aqui. E durante toda a sua vida, durante toda a sua existência, vão tentar tirar você desse propósito. Muitas ofertas vão aparecer,
Mas lembre-se, você foi escolhido antes de ser gerado no ventre da sua mãe para vir para essa existência, para cumprir um propósito. E aonde você for colocado, vai ter oposições de todos os lados. Agora, aprenda uma coisa, não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe só para o alvo, que é Cristo. Outra coisa que vão tentar colocar na tua cabeça para você desistir, é que todo mundo à sua volta não merece o seu crédito. Ou que o lugar que você está, a igreja que você pertence, é um lugar sujo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Quando Deus chamou Noé para cumprir o propósito de existência dele, Deus mandou ele construir uma arca. Imagine Noé construindo a arca, e aquela arca só tinha uma portinhola em cima para sair. E nessa portinhola em cima, era o único lugar que entrava ar e sol. Dentro da arca, durante 40 dias, imagine, secreção de animais, urina e... você já sabe. Depois do terceiro dia, o cheiro lá não estava muito bom, não. Mas em nenhum outro lugar no mundo tinha salvação, a não ser na arca. Valorize o seu pastor, valorize a sua igreja. Aprenda. Você não vai olhar para o defeito dos que estão à volta. Porque se você olhar, você só vai ver coisa errada. Dentro da sua igreja, no meio dos relacionamentos, porque na arca só tinha mau cheiro e sujeira. E aqueles que estavam ali dentro, ali, respiravam o mesmo ar. O único lugar que tinha ar limpo era lá fora. E para ir lá para fora tinha que passar pela portinhola. Jogar as fezes, jogar as urinas, tudo pela portinhola. Só tinha uma saída, não tinha outras janelas. Mas só dentro da arca tinha salvação. Então, valorize seu pastor, valorize sua igreja, ame a sua comunidade. E olha só para a portinhola. Não olha para outro lugar, não. Se você olhar, você vai se perder. Nós temos um desafio de olhar só para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, olhe lá para cima, para Cristo. Aquela portinhola da arca, para mim, é o lugar onde a gente deve olhar, que a gente está olhando para Cristo. E não olhe para o irmão do lado, nem do outro, nem do outro. Você só vai ver podriqueira. Você só vai ver sujeira. Então, olhe só para Cristo e siga seu propósito. Deus te chamou para essa existência, para marcar gerações, para marcar vidas. E o seu objetivo só vai ser frustrado se você olhar para os lados. Então olhe para cima. Só olhe para Jesus. Amém. Pastor, nós já estamos chegando nas considerações finais. E se o senhor quiser deixar um abraço para alguém, o senhor está com a oportunidade. Deixa um abraço para o seu tio, seu Domingos. Deus abençoe, irmão Domingos. Muita paz, muita alegria. Um abraço para minha esposa, a pastora Lucélia, também meus filhos, Ana Carolina, Sofia, e o Álvaro Augusto, que me acompanha aqui junto nesse podcast. Que Deus abençoe a minha casa, Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Um abraço todo especial para toda essa audiência do pastor Alain e aonde esse vídeo chegar. Deus te abençoe. Amém. Pastor, primeiro eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade de ter o senhor aqui com a gente. É uma honra muito grande ter uma pessoa da bagagem que o senhor carrega. Eu não pensei que conhecia o senhor, mas hoje eu veio aqui que ainda faltava bastante coisa para me conhecer. Parabéns pelos desafios que o senhor teve que enfrentar para chegar até aqui. Parabéns pela família maravilhosa que o senhor construiu. Eu tenho certeza que quando o senhor passou por essas cidades, trabalhando, não foi fácil, mas só que foi uma confirmação que Deus era na vida do senhor. Porque senão o senhor não tinha conseguido suportar tudo isso que o senhor enfrentou para chegar até onde o senhor está. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a vida do senhor. Que Ele continue usando o senhor como esse instrumento, esse canal de bênçãos que o senhor tem feito na vida do senhor, pastor. Amém. Só tenho a agradecer ao senhor. Eu que agradeço. E quero mandar um abraço também como é o nome do Álvaro Augusto. Álvaro Augusto, que está aqui também. Toda a família do pastor Rivaldo Magalhães. Os nossos seguidores do podcast Verdade Viva, que todos vocês possam ser abençoados por Deus também. E esse foi mais um podcast Verdade Viva Gurupi.